Olá você, eu sou o jornalista radialista Loureiro Júnior e no nosso programa de rádio nós vamos contar agora a história do rei Roberto Carlos no Clube do Rei, o Clube do Rei que vai contar muitas coisas a respeito do nosso querido rei Roberto Carlos Braga. Roberto Carlos, ele nasceu no interior do Espírito Santo. Roberto Carlos é o quarto e último filho do relojoeiro Robertino Braga e da costureira Laura Moreira. A família morava no bairro de Recanto, numa casa modesta, no alto de uma ladeira, e os membros dessa família é o Lauro Roberto Braga, o Carlos Alberto Braga e a Norma Moreira Braga. Apelidado lá na infância como Zunga, ainda criança, aprendeu a tocar violão e piano, a princípio com sua mãe e posteriormente no Conservatório Musical de Cachoeira do Itapemirim. Seu ídolo na época era Bob Nelson, um artista brasileiro que se vestia de cowboy e cantava música country em português. E incentivado pela mãe, a nossa querida Lady Laura Roberto Carlos cantou pela primeira vez em um programa infantil na Rádio Cachoeira de Itapemirim aos 9 anos de idade. Ele se apresentou cantando o bolero Amor e Mais Amor. Como prêmio pelo primeiro lugar, Roberto Carlos recebeu docinhos, balas. O cantor recordaria anos mais pra frente da seguinte maneira: eu estava muito nervoso, mas muito contente de cantar na rádio. Ganhei um punhado de balas, que era como o programa premiava as crianças que lá se apresentassem. Foi um dia muito lindo. E então aí o Roberto se tornou uma presença assídua no programa todos os domingos. Aconteceu a mudança da família para o Rio de Janeiro, na segunda metade dos anos 50. Roberto Carlos mudou-se para Niterói, no Rio de Janeiro, seguindo muitos adolescentes da época. Ele entrou em contato com o novo ritmo musical, o rock, e passou a ouvir Elvis Presley, Little Richard, Jenny Vincent e Chuck Berry. No Rio de Janeiro, em 1957, Arlênio Livre, um colega de escola, levou Roberto Carlos para conhecer um grupo de amigos que se reunia na Rua Matoso, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, e lá ele conheceu Sebastião Maia, o Tim Maia, Edson Trindade, José Roberto, China e Wellington. Ele formou com Arlênio, Trindade e Wellington o seu primeiro conjunto musical. O grupo vocal chamava-se Sputniks, e certa vez ele precisava da letra de Hound Dog de Elvis Presley, e o grande fã de Elvis Presley era Erasmo Carlos, e não fazia parte daquela turma, e a partir daquele momento iniciou-se a amizade de Roberto Carlos com Erasmo Carlos, e dessa forma ficaram amigos por muito tempo. Tim Maia saiu dos Sputniks e o grupo foi desfeito. Edson Trindade, o Arlênio e o China formaram The Snakes e chamaram então Erasmo para ser o crooner. The Snakes acompanhava tanto Roberto Carlos quanto Tim Maia, e contudo ambos nunca fizeram parte do grupo. Roberto Carlos passou a se apresentar com frequência em clubes e festas, e Roberto foi convidado inclusive por Carlos Imperial a se apresentar no seu programa musical. O programa do Imperial se chamava Clube do Rock, da TV Tupi. Imperial costumava apresentar Roberto Carlos como Elvis brasileiro e Tim Maia o Little Richard brasileiro, e no finalzinho da década Roberto Carlos gravou alguns compactos e iniciava sua carreira oficialmente no ano de 1959. Roberto Carlos lançou João e Maria e Fora de Tom, um compacto simples. 2 anos se passaram e ele lançava o seu primeiro álbum, Louco por Você. Já nos anos 60, a Jovem Guarda, Roberto Carlos insistia em investir na música jovem da época, o rock, que foi no ano de 1962, e lançou Split Splash com o amigo Erasmo Carlos, que compunha versões de hits de álbuns e canções próprias, como Split Splash, Parei na Contramão, que se tornaram grandes sucessos. Já no ano seguinte, o cantor novamente esteve nas paradas de sucesso com o LP É Proibido Fumar, em que, além da faixa título, destacou a canção O Calhambeque. Assim nascia a Jovem Guarda. Conhecido nacionalmente, o Roberto Carlos começou a se apresentar no programa Jovem Guarda, isso no ano de 65, na TV Record. Ainda em 65 foram lançados Roberto Carlos Canta para a Juventude, com sucessos História de um Homem Mau, Sete Cabeludos, Eu Sou Fã do Monokini e Não Quero Ver Você Triste, parceria com Erasmo Carlos, e Jovem Guarda com os sucessos Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. Apresentou o programa Roberto Carlos à Noite, Opus 7, Jovem Guarda em Alta Tensão, Todos os Jovens do Mundo, todos de vida, claro, curta, e da TV Record. Mas o que mais marcaria naquele ano seria uma briga por motivos profissionais que quase colocou fim à parceria entre Roberto e Erasmo. A razão da separação foi uma falha da produção do programa Show em Simonal da TV Record, que homenageava Erasmo. A produção do programa havia preparado um popurrí com as composições mais famosas de Erasmo, entre as quais Parei na Contramão e Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. O problema criado foi que essas canções foram compostas em parceria com Roberto Carlos, mas se deu crédito unicamente a Erasmo Carlos. Os dois se desentenderam, parceria ficaria suspensa por mais de um ano, e nesse período Roberto Carlos compôs Querem Acabar Comigo, Namoradinha de um Amigo Meu, foram lançadas no LP Roberto Carlos daquele ano. O disco ainda tinha os sucessos Eu Te
Darei o Céu, Esqueça, que é uma versão de Roberto Corte Real, Negro Gato, que é de Getúlio Cortes, e Nossa Canção, de Luiz Airão. No ano de 1967, a amizade Erasmo e Roberto seguia estremecida, embora os dois se apresentassem, junto com a ternurinha Vanderleia, o programa Jovem Guarda, na TV Record. E Roberto Carlos compôs sozinho sucessos como é grande o meu amor por você, por isso eu corro demais, quando, de que vale tudo isso, que seriam lançadas no LP Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, trilha sonora do filme homônimo, lançado no ano seguinte, e que teve a produção e a direção de Roberto Farias e elenco com José Lilgoy e Reginaldo Faria. O filme que Roberto participou tornou-se um sucesso de bilheteria no nosso cinema nacional, e a relação entre Erasmo e Roberto voltaria ao normal por causa de Ritmo de Aventura. Envolvido com diversos compromissos profissionais, Roberto não conseguia finalizar a letra da canção de Eu Sou Terrível, que seria a faixa inicial da trilha sonora do longa-metragem. Então ele pediu auxílio ao velho parceiro Erasmo Carlos, que o ajudou a finalizar a letra. Assim, a amizade e a parceria dos dois foram retomadas. Ainda naquele ano, Roberto Carlos fez em Cannes os primeiros passos e os primeiros shows no exterior, e participou de muitos festivais, inclusive o Festival da Música Popular Brasileira com a música Maria Carnaval e Cinzas, de Luiz Carlos Paraná. O cantor ficou em 5º lugar. Algumas pessoas hostilizaram a presença do nosso rei como ícone da Jovem Guarda, tido como alienado sob a ótica da época. Já no ano de 1968, foi lançado o LP O Inimitável, disco de transição da carreira do cantor, e esse álbum teve algumas influências da black music americana e emplacou vários sucessos, como Se Você Pensa, Eu Te Amo, Eu Te Amo, Eu Te Amo, É Meu, É Meu, É Meu, As Canções Que Você Fez Pra Mim, todas parcerias com o Erasmo Carlos, Ciúme de Você, de Luiz Airão, e Não Vou Deixar Você Tão Só, de Antônio Marcos. E ainda naquele ano, Roberto Carlos se tornaria o primeiro e único brasileiro a vencer o Festival de Sanremo na Itália, com a canção Canzone per te, de Sérgio Endrigo e Sérgio Bartotti, e se casaria em Santa Cruz de la Sierra com Cleonice Rossi, mãe de seus filhos, Roberto Carlos II, o segundinho, mais conhecido como Dudu Braga, nascido em 69, e Luciana, nascida em 1971. A parte da vida do rei Roberto Carlos contada pelo Loureiro Júnior, jornalista radialista de Ribeirão Preto. Na minha voz você está conhecendo grande parte da vida do rei Roberto Carlos. Bem, continuando, a mudança de estilo do cantor Roberto Carlos viria definitivamente em 69. O álbum Roberto Carlos foi marcado por um maior romantismo em lugar dos tradicionais temas juvenis típicos da Jovem Guarda. Entre os sucessos desse LP estão As Curvas da Estrada de Santos, Sua Estupidez, As Flores do Jardim da Nossa Casa, todas parcerias com Erasmo Carlos. Ainda naquele ano foi lançado Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, segundo filme dirigido por Roberto Farias e êxito de bilheteria do nosso cinema nacional. Os anos 70 marca a fase romântica do nosso rei Roberto Carlos. A partir da década de 70, marcaria o fim da Jovem Guarda e consolidaria o prestígio de Roberto Carlos como intérprete romântico no Brasil e no exterior. Estados Unidos, Europa, América Latina, o nosso querido rei Roberto Carlos era o artista mais brasileiro, e ainda é o artista mais brasileiro, que vende discos naqueles países. E várias de suas canções foram gravadas por artistas como Julio Iglesias, Caravelli, Ray Conniff e tantos e tantos e tantos outros cantores. Em 1970, o cantor fez uma bem-sucedida temporada de shows no Canecão. E no final daquele ano foi lançado seu álbum anual, que trouxe sucessos como Ana, Vista a Roupa Meu Bem e Jesus Cristo, canção que também marcava sua aproximação com a religião. E no ano seguinte foi lançado Roberto Carlos a 300 km por hora, seu último filme, e também um grande sucesso nacional. Ainda no ano de 71 foi lançado Roberto Carlos, disco que contou com os sucessos Detalhes, Amada Amante, Todos Estão Surdos, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, e uma homenagem a Caetano Veloso, como 2 e 2, do próprio Caetano. O álbum Roberto Carlos de 1972 repercutiu com A Montanha e Quando as Crianças Saírem de Férias, e Roberto Carlos de 73 com A Rotina e Proposta. Em 24 de dezembro de 74, a Rede Globo exibiu um especial do nosso querido rei Roberto Carlos, que obteve um enorme índice de audiência. A partir desse ano, o programa seria vinculado anualmente, sempre no finalzinho do ano. No ano de 1975, seu grande sucesso seria Além do Horizonte, e no ano seguinte o cantor gravaria seu novo LP nos estúdios da CBS em Nova York. O álbum lançou as canções Ilegal, Imoral e Gorda e os seus
Botões. Já no ano de 77, o Roberto Carlos gravou Muito Romântico de Caetano Veloso, Cavalgada, lançadas em seu disco natalino e que alcançaram os primeiros lugares nas paradas musicais. No ano seguinte foi lançado Roberto Carlos de 78, de onde se destacaram as famosas Café da Manhã, Força Estranha de Caetano Veloso e Lady Laura. Esta última dedicada à sua mãe. O disco vendeu 1.500.000 cópias. Além de álbuns que vendiam mais de 1 milhão de cópias por ano, os shows de Roberto Carlos eram também disputados. Em 1978, o cantor percorreu o país por 6 meses, sempre com casas lotadas. Quando visitou o México em 1979, o Papa João Paulo II foi saudado com uma canção Amigo, cantada por um coro de crianças, e o evento foi transmitido ao vivo para centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro. Também naquele ano, seu casamento com Cleonice se desfez, iniciando um romance com a atriz Miriam Hills, e se engajou na ONU em prol do Ano Internacional das Crianças. Já nos anos 80, o reconhecimento internacional de Roberto Carlos Braga, o nosso rei Roberto Carlos. No início da década de 80, participou de outra campanha, dessa vez para o Ano Internacional da Pessoa Deficiente. Em 81, o Roberto Carlos fez excursões internacionais e gravou seu primeiro disco em inglês. Outros seriam lançados em espanhol, italiano e francês. Também gravou seu disco anual, que contou com sucessos como Emoções, Cama e Mesa e As Baleias. Já no ano de 82, recebeu da gravadora CBS o prêmio Globo de Cristal, oferecido aos artistas que ultrapassaram a marca de 2 milhões de discos vendidos fora de seu país de origem. Ainda naquele ano, Maria Bethânia participou de seu álbum anual no dueto Amiga. Era a primeira vez que o rei Roberto Carlos convidara um outro artista para participar das gravações de seu disco. Roberto Carlos, de 1982, ainda teve o sucesso Fera Ferida, outra parceria com o Erasmo Carlos. No ano de 1984, a sua canção Caminhoneiro foi executada mais de 3.000 vezes nas rádios do país em um único dia. E no ano seguinte, Verde e Amarelo bateria essa marca ao ser tocada 3.500 vezes. E ele ganhou em 1988 o Grêmio de Melhor Cantor Latino-Americano. E no ano seguinte, atingiu o topo da parada latina da Billboard. Ainda no ano de 1979, teve grande repercussão com Amazônia. Na década de 90, continuava o nosso rei Roberto Carlos na frente, sempre como campeão de vendas. Durante essa década, o sucesso de Roberto Carlos prosseguia tanto em nível nacional quanto internacional. Em 1994, Roberto Carlos conseguiu bater os Beatles em vendagem na América Latina, venderam mais de 70 milhões de discos. Em 1995, liderados por Roberto Frejá, grandes nomes do pop rock brasileiro, com Cássia Eller, Chico Science e Nação Zumbi, Barão Vermelho e Skank, homenagearam Roberto Carlos com a gravação de canções da época da Jovem Guarda. Ainda naquele ano, o cantor casou-se com a pedagoga Maria Rita Simões Braga. E no ano seguinte, Roberto Carlos emplacou mais um sucesso em parceria com Erasmo Carlos. Mulher de 40, já no ano de 1997, foi lançado o álbum em língua espanhola, Canciones que Amo. Como é grande o meu amor por você. O rei tinha um amor e tem ainda um amor espiritual por Maria Rita. Maria Rita, que fez e faz ainda parte da vida do nosso querido rei Roberto Carlos. Em 98 foi diagnosticada a doença de Maria Rita. Roberto Carlos teve que se conciliar a gravação do seu disco anual e o apoio à sua querida amada em São Paulo. Seu disco anual quase não foi lançado, tinha apenas 4 canções inéditas, entre elas O Baile da Fazenda, em parceria com Erasmo Carlos, e que contou com a participação especial de Dominguinhos. No ano de 1999, o agravamento da saúde de Maria Rita, seguido de sua morte em dezembro naquele ano, fez com que o rei Roberto Carlos deixasse de apresentar seu tradicional especial de fim de ano na Rede Globo e não gravasse seu disco anual. A gravadora Sony acabou lançando os 30 grandes sucessos do rei, volume 1 e volume 2, uma coletânea dupla com seus sucessos de carreira, sucesso do Roberto e uma faixa inédita religiosa, Todas as Nossas Senhoras, escrita com o Erasmo. E aí o tempo foi correndo. No ano de 2000, grande presente. Depois de um período de reclusão, nosso rei Roberto Carlos retomou a sua carreira com a turnê Amor Sem Limite, inaugurada em Recife, em novembro de 2000, título da canção feita em homenagem a Maria Rita, de maior destaque no álbum lançado em dezembro do mesmo ano. Roberto Carlos rompeu seu contrato com a gravadora Sony, ex-CBS, após 39 anos de parceria. Em 2001, Roberto recebeu inúmeras propostas pelo seu 60º aniversário e ganhou o álbum acústico MTV, e depois de meses de negociações entre a Rede Globo e a MTV do Brasil, o álbum trouxe 14 releituras em versão acústica para antigos sucessos, alguns cantados com a participação de artistas como Samuel Rosa, do Skank, em É Proibido Fumar, Tony Bellotto, dos Titãs, em É Preciso
Saber Viver, entre outros. Também foi lançado o DVD acústico MTV, que logo seria retirado de circulação devido a problemas contratuais. Em comemoração aos 90 anos do Bondinho Pão de Açúcar, o cantor Roberto Carlos fez a sua apresentação para 200 mil pessoas no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. No final de 2013, ele fez uma apresentação no ginásio do Maracanãzinho, de onde foram gravadas imagens para seu tradicional especial natalino na Rede Globo e também divulgado Pra Sempre, álbum todo dedicado a Maria Rita, com 9 canções inéditas. O disco contou com o Cadillac, única escrita com Erasmo, acróstico, cujas primeiras letras dos versos formam a frase Maria Rita, meu amor, e a faixa Pra Sempre. Em janeiro de 2004, Roberto Carlos fez um show no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, como parte das comemorações dos 450 anos da cidade de São Paulo. Em outubro do mesmo ano, o cantor lotaria o estádio do Pacaembu, também na capital paulista, na apresentação do show Pra Sempre, e que seria lançado em DVD. E após iniciar tratamento terapêutico, ele também reconheceu publicamente que sofre de transtorno obsessivo compulsivo, síndrome que o levou a um comportamento excessivamente supersticioso e fez abandonar do repertório de seus shows canções famosas. Em entrevista coletiva, admitiu que poderia voltar a cantá-las, demonstrando os resultados do tratamento. No final desse ano, comemorou o 30º aniversário do seu primeiro especial para a Rede Globo e foi lançado o primeiro volume de sua discografia em uma caixa. Por década, reúnem seus discos em formato mini LP e sonoridade remasterizada. Em 2005, o Jornal do Brasil organizou uma votação sobre discos que emplacaram diversos sucessos ao mesmo tempo na música brasileira. Os primeiro e o segundo lugares ficaram com Roberto Carlos. Com Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, é de 67, com sucessos como Eu Sou Terrível, Quando e Como é Grande o Meu Amor por Você. E Roberto Carlos de 77, com sucessos como Amigo, Outra Vez, Cavalgada, Falando Sério e Jovens Tardes de Domingo. Apesar dos sucessos de venda, os trabalhos recentes de Roberto Carlos continuavam. No ano de 2007, o cantor fez uma viagem para a Espanha, onde gravou seu primeiro álbum em espanhol em uma década. A justiça deu ganho de causa a Roberto Carlos e o livro Roberto Carlos em Detalhes foi retirado das lojas ao final de fevereiro de 2007. Bom, minha gente, vamos contar umas curiosidades, conheça um pouco mais a respeito do rei Roberto Carlos. O primeiro especial natalino de Roberto Carlos teve como convidados Erasmo Carlos, Antônio Marcos e o ator Paulo Gracindo. E de lá pra cá, o programa recebeu nomes como Maria Bethânia, Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, Dorival Caymmi, Leandro e Leonardo, dentre outros. E no ano de 2006, alguns desses encontros foram reunidos no CD e no DVD Duetos, lançado no final do ano. Em seu repertório, Roberto Carlos homenageou seus pais, Lady Laura e Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo, homenageando o seu Robertino Braga e seus filhos, As Flores do Jardim da Nossa Casa, quando as crianças saíram de férias e fim de semana. Além de Dudu e Luciana, Roberto assumiu como filha Ana Paula, filha do primeiro casamento de Lice. No ano de 1996, o cantor descobriu, através de teste de paternidade, que é pai de Rafael, filho dele, com uma fã de Minas Gerais. O Rafael Braga tentou carreira como cantor e chegou a cantar com o pai em um especial de fim de ano. Os dois interpretaram a canção As Curvas da Estrada de Santos. Alguns artistas já fizeram participações em discos de Roberto Carlos, além do parceiro Erasmo Carlos, em Papo de Esquina, do ano de 1998, já gravaram com o cantor a Maria Bethânia, em Amiga de 82, Fafá de Belém, Você Quer, de 1991, e a dupla Chitãozinho e Chororó em Arrasta uma Cadeira, de 2005. Já Roberto fez participação em discos de Erasmo, Ângela Maria, Balão Mágico e de Chitãozinho e Chororó. E o Roberto lançou em abril de 2008 o seu perfume, Muitas Emoções, da Raco Cosméticos, seu primeiro produto assinado pelo rei Roberto Carlos. Loureiro Júnior se despede de você e deixando você agora com a música do nosso rei Roberto Carlos, após você conhecer fatos interessantes, histórias da vida do nosso rei. Até a próxima.